Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Estamos chegando hoje no nosso estudo de Gênesis, no capítulo 9, assunto extremamente importante, grave, solene, a questão de autoridade e submissão. Eu quero que você ore agora pedindo ao Senhor que dê a você revelação, entendimento, compreensão desse princípio da palavra de Deus. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti nesta hora. Ó Deus, que a Tua presença, a Tua palavra viva, ó Deus, flua através de nós. Senhor, dá-nos entendimento, compreensão, libera sobre nós da Tua graça nessa noite. Haja um ambiente de liberdade para ouvirmos de Ti e sermos instruídos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Pega a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 9, do verso 20 em diante. Gênesis capítulo 9, do verso 20 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seu irmão, seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Bem, irmãos, aqui nesse texto, nós nos deparamos com uma questão extremamente grave e séria, que é a questão da autoridade espiritual. Autoridade e submissão. Muitas vezes nós não compreendemos bem a importância de certos princípios espirituais. E por não compreendermos, às vezes incorremos em erro. Então, deixa eu colocar para você algumas bases para você entender o tanto que é importante o princípio da autoridade espiritual. Primeira coisa, a autoridade espiritual está baseada no trono de Deus. O trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade. A autoridade representa o próprio Deus. Lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 em diante, diz que toda autoridade que existe, de alguma maneira, foi constituída por Deus. Preste atenção, não que Deus tenha constituído as pessoas necessariamente, mas a autoridade que as pessoas têm vem de Deus. Essa autoridade procede do trono de Deus. Em todo o universo, meus irmãos, nada é maior do que a autoridade. E todas as autoridades procedem da autoridade de Deus. São por Ele nomeadas e estabelecidas. Nosso Deus, de fato, reina e é soberano. Ele estabelece reis, Ele remove reis. Ele é o Deus que levanta e Ele é o Deus que abate. O seu trono está estabelecido sobre a autoridade. Mas a palavra do Senhor diz que houve um tempo em que o coração de Lúcifer se exaltou. Eu queria ler com você, pega a sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 14, no verso 12, conta a história de como foi a queda de Lúcifer. Isaías, capítulo 14, verso 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte das congregações me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Esse é o princípio
de Lúcifer. O princípio de Lúcifer é o princípio da rebelião. E o que está por detrás da rebelião? A Bíblia fala que um dia Lúcifer disse consigo mesmo: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser como Deus. Por que tem que ter alguém para determinar o que eu devo fazer? Por que tem que existir alguém para exercer autoridade sobre a minha vida? Essa foi a postura de Lúcifer, a postura de rebeldia. Os irmãos sabem, há uma diferença entre desobediência e rebeldia. Sabem disso? Desobediência é uma coisa, rebeldia é outra. Deus, na sua misericórdia, tolera a desobediência por um tempo maior. Você já viu pessoas assim? Tem pessoas que estão incorrendo em pecado e elas permanecem no pecado uma semana, um mês, às vezes anos, até que Deus trata com ela. Mas Deus espera, dá uma chance, uma segunda chance, uma terceira chance. Deus sempre está aguardando que ela mude. Mas com relação à rebeldia, não acontece isso. Todas as vezes que a pessoa, qualquer pessoa, aceita a rebeldia no seu coração, imediatamente ela toca no trono de Deus. E se alguém toca no trono de autoridade de Deus, imediatamente ele é tratado por Deus duramente. Por quê? Porque a rebeldia é uma afronta contra o trono, contra a autoridade de Deus. A desobediência é também uma agressão a Deus, mas contra a sua santidade. Diga: desobediência agride a santidade de Deus. Diga: rebeldia agride a autoridade de Deus, o trono de Deus. Entende a diferença? Vou te dar um exemplo para você entender realmente a diferença entre rebeldia e desobediência. Um exemplo bem simples. Então, eu chego aqui para o Júlio e falo: Júlio, é o seguinte, estou precisando que você vá ali carregar aquela pilha de cadeiras para mim. Aí o Júlio pega e fala assim: puxa vida, aquela pilha de cadeira, né? Mas ele fala: tá bom, pastor, eu vou lá. Mas no caminho vai dando uma preguiça nele, uma indisposição. Ele olha aquela pilha de cadeira e fala: nossa, eu vou gastar um tempão naquilo ali, eu acho que vou fazer isso. Não, pastor, me perdoe, mas eu vou embora, deixa outro fazer isso. Isso é o que, meus irmãos? Desobediência. Isso é desobediência. Vamos supor que fosse outra situação agora. Eu chego para o Júlio e falo: Júlio, gostaria que você fosse ali e carregasse aquela pilha de cadeiras. Aí o Júlio levanta a cabeça e fala: quem que é você para mandar eu fazer isso? Quem que você pensa que você vai mandar? Você não tem autoridade sobre mim. Entendeu? Ou então às vezes ele não fala para mim. Ele não fala para mim, não tem coragem. Mas no caminho ele vai dizendo: quem que esse pastor pensa que ele é? O que ele está achando de mandar eu fazer as coisas? Vou fazer nada. Vou fazer nada. Consegue perceber a diferença das duas atitudes? Na primeira vez, qual foi o motivo dele não querer fazer? Preguiça, indisposição, não estava com vontade. Mas ele me respeita. Se eu chegar nele e falar: Júlio, você não fez, ele vai dizer: ô pastor, me perdoe, por favor, tal. Ele tem submissão, mas é desobediente. Na segunda vez, ele pode até carregar as cadeiras, mas o coração dele é arrogante, é rebelde. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É esse princípio que Deus não aceita. É essa atitude que Deus não aceita. Portanto, rebeldia, antes de ser um comportamento, é uma atitude do nosso coração, uma postura do nosso coração. Muitos não temos mais de Deus, porque temos um coração rebelde diante dele. Sabemos que a rebeldia, então, é o princípio de Lúcifer, é o caminho da autoexaltação. Qual que é o caminho de Lúcifer? Não sendo Deus, quis subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante a Deus. Quando Jesus veio, qual foi o caminho que Jesus trilhou? Está lá em Filipenses, abre lá, Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5, olha o que diz: tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus,
Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então veja, existem dois caminhos no universo. Dois princípios de vida. Tem o princípio de vida de Lúcifer e o princípio de vida de Jesus. Qual que é o princípio de vida de Lúcifer? Não sendo Deus, quis ser igual a Deus, a si mesmo se exaltou. Mas qual foi o resultado? Foi humilhado. E a Bíblia fala que vai ser lançado nas profundezas do lago de fogo e enxofre. Esse é o caminho de Lúcifer. Qual o caminho de Jesus? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo, até morreu numa cruz. Qual foi o resultado? Ganhou um nome que está acima de todo nome, foi exaltado. Qual princípio de vida você quer seguir? De Lúcifer ou de Jesus? Agora, presta atenção. É possível você estar com Jesus em doutrina e com Lúcifer em atitude de vida, em postura. É possível você falar palavras de Jesus, é possível você pregar o evangelho de Jesus, mas você fazer isto na atitude, no espírito de Lúcifer, que é a atitude de quê? Da independência, da arrogância, da rebeldia, do individualismo, do achar que não precisa de ninguém, que tem e é autossuficiente. Esse é um princípio espiritual. Veja, estou falando tudo isso para você poder entender que a questão da autoridade não pode ser violada. Não é? Volta lá para Gênesis. A questão da Gênesis capítulo 9. A questão da autoridade não pode ser violada de forma alguma. Porque se nós violamos esse princípio, nós estamos seguindo um princípio satânico. Como eu disse, na obra de Deus é possível estar com Jesus em doutrina, mas ter uma atitude do inimigo. É possível você tentar pregar o evangelho, trazer as pessoas para debaixo da autoridade de Jesus e ainda assim fazê-lo no princípio de Lúcifer, que é o princípio da autoexaltação, da insubmissão, da rebeldia. Deixa eu dizer algo para você. Satanás não teme muito o que você diz. Suas palavras nem sempre atingem o inimigo, mas a sua atitude o atinge. Se a postura sua for de se humilhar, se a postura sua for de se submeter, isso sempre vai atingir o diabo, porque isso é o princípio da cruz. Lá na cruz, Jesus foi inteiramente, completamente obediente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Muitos irmãos querem vencer o diabo apenas repreendendo demônios. Deixa eu dizer para você, repreender demônios é bom, repreender demônios é necessário, tem o seu valor. Jesus fez isso. Na verdade, Jesus fez isso, o ministério dele inteiro. Mas a Bíblia diz que foi somente na cruz que ele pisou na cabeça da serpente e que ele subjugou o diabo. A mesma coisa acontece conosco. Tem muitas pessoas que estão repreendendo o diabo no seu casamento tem muito tempo. Deixa eu dizer para você uma coisa: toma a cruz no seu casamento e você vai de fato pisar na cabeça do diabo. Você de fato vai ter a vitória. Por quê? Porque o veneno, o princípio maligno ali vai estar sendo eliminado. O Senhor Jesus, quando ele orou na oração do Pai Nosso, os irmãos conhecem a oração do Pai Nosso? Como é que ele termina a oração do Pai Nosso? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Vamos dizer isso? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Tudo que o diabo quer: reino, poder e glória. Tudo que Jesus poderia ter: reino, poder e glória. O que Jesus fez? Entregou ao Pai, tributou ao Pai. Nós precisamos muito aprender a adorar a Deus e a louvar a Deus. Por que nós precisamos de adorar a Deus? Muitas pessoas ficam pensando assim: por que eu tenho que adorar a Deus? Será que Deus precisa do nosso louvor? O que você acha? Deus precisa do seu louvor? Um princípio bíblico básico é que Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Deus é autossuficiente. Ele sempre existiu e vai continuar existindo. Nele não existe a expressão necessidade. Ele não precisa de coisa alguma. Portanto, Deus também não precisa do seu louvor. Porque antes que você existisse, Ele já existia. Antes que os anjos existissem, Ele já existia. Portanto, Ele não precisa do louvor.
Por que então que Deus exige que nós o louvemos? Você sabe que louvor é um dos assuntos mais falados em toda a Bíblia. Vou dizer para você por que é importante que você louve a Deus. Porque quando você louva a Deus, existem muitos motivos. Vou falar um que está relacionado com a autoridade. Quando você louva a Deus, você está eliminando de dentro de você um princípio maligno de autoexaltação. Quando você reconhece que só Ele é Deus e Ele unicamente é digno de glória, isso protege você contra as setas malignas de glória, com desejo maligno de projeção e de evidência. Protege você da rebeldia. O adorador nunca vai ser rebelde. Aquele que de fato adora não tem espaço para rebeldia. Por que você tem que cantar para o Senhor, como é ensinado lá em Apocalipse? Senhor, a Ti pertence a força. Por que nós cantamos isso? Porque a força não é nossa. A força não pertence a você. Senhor, a Ti pertence o poder, porque o poder não é nosso. Senhor, a Ti pertence a sabedoria, porque nós não sabemos nada, Ele é que sabe todas as coisas. A Ti pertence o domínio, nós não mandamos em nada, Ele é que manda. O Senhor é que tem a majestade, a soberania. Por quê? Porque eu de mim mesmo não governo coisa alguma, Deus é que governa. Quando você faz isso, você está se humilhando diante de Deus. E quando você se humilha, o princípio de Jesus começa a governar a sua vida. E todas as vezes que o princípio de Cristo governa a sua vida, você está destruindo, está aniquilando e anulando o veneno da serpente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é básico, por isso temos que glorificar a Deus. Amém? Diga glória a Deus. Precisamos fazer isso constantemente e declarar: só o Senhor é Deus. Precisamos dizer isso: só o Senhor é Deus. Porque Lúcifer quer ser Deus, você diz, mas só o Senhor é Deus. Os homens querem agir como se fossem deuses, mas só o Senhor é Deus. Os homens querem ser independentes, os homens querem fazer por conta própria, os homens se julgam conhecedores, sabedores, eles se julgam no controle da situação. Mas isso pertence só a Deus. E você declara: só o Senhor é Deus. Homem nenhum é Deus, é apenas criatura. Só o Senhor dos senhores é Deus. Quantos podem dizer amém sobre isso? E essa questão toda é porque o serviço a Deus, meus irmãos, a expansão do reino de Deus é só uma questão de colocar as pessoas debaixo da submissão de Deus. Tudo que nós fazemos, quando nós ensinamos, quando nós pregamos, é para levar as pessoas a estarem debaixo da submissão de Deus, a se submeterem, a se renderem debaixo da sua autoridade. Por isso a rebelião é uma coisa muito séria. E aqui em Gênesis capítulo 9, nós temos o primeiro caso de rebelião e de tratamento. Vamos entender o que aconteceu aqui. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Quero que você acompanhe na sua Bíblia, Gênesis no capítulo 9, verso 20 em diante. A Bíblia fala que um belo dia, Noé plantou uma vinha. E depois que ele plantou essa vinha, ele colheu as uvas e ele fez vinho. E ele então tomou bastante vinho e se embriagou. Estava certo isso, irmãos? O que você acha? Noé era um homem que tinha mais de 600 anos de idade, não era nem um bebê mais. Imagina, 600 anos de idade, estava bem velho. Ficava bem para um homem, um patriarca, né? Pastor da família, o sacerdote, a pessoa mais velha que havia no mundo naquela época, né? A mais velha do mundo, né? Nem mais velha na casa dele, não. A pessoa mais velha, que tinha mais autoridade, mais respeitada, beber vinho e ficar bêbado. O que é pior, entrou para sua tenda e começou a dançar, e tirou a roupa, e ficou nu. Isso é apropriado, meus irmãos? Seja honesto, é ou não é? Não tenha receio de falar mal do Noé, tadinho. Isso não é apropriado. Noé agiu mal. Agiu ou não agiu? Agiu mal. Deixa eu dizer para você uma coisa: a falha do líder é sempre um teste para nós. A falha do líder é sempre um teste para você. Você é testado quando o seu líder falha. Porque os homens falham, as pessoas falham, mesmo aquelas investidas de autoridade, debaixo da unção do Espírito, falham. Mas quando elas falham, isso se torna um teste. A Bíblia fala que um dos seus filhos, chamado Cão, entrou e viu o seu pai nu. E o que ele fez quando viu o pai nu? A Bíblia fala que ele saiu e publicou
publicou aos seus irmãos. Talvez você, lendo na sua Bíblia, você não consiga encontrar nada de errado naquilo que Cão fez. Ele só saiu e contou para os outros. Mas aqui começa a rebeldia. Pastor, o meu líder fez algo errado. Qual deve ser a minha atitude? Primeira coisa, não faça como Cão fez. Cão saiu e contou para todo mundo. Às vezes você parece inocente contando. Ixi, rapaz, você não sabe o que eu vi ali. Pastor Aloísio, não sei o que aconteceu, acho que ele andou bebendo alguma coisa, ficou meio bêbado, e o negócio tá feio ali. Mas olha, eu quero contar para ninguém isso não, tá bom? Fica só entre nós aqui, vamos cobrir o irmão. O que é isso, meus irmãos? A Bíblia chama isso de rebeldia. Lá no fundo tem um desejo de diminuir a autoridade. Lá no fundo tem aquela tentação de colocar a autoridade para baixo, de dizer, ela não é digna de ser respeitada. Ela não é digna de ser respeitada. Deixa eu dizer algo para você. Quando o seu líder falhar, não conta para ninguém, cobre. Porque a Bíblia fala aqui que Sem e Jafé, quando ficaram sabendo, pegaram a túnica do pai, de costas, cada um pegou numa ponta da túnica, de costas foram entrando e cobriram o pai, sem olhar a nudez do pai. Isso aqui é simbólico. Não é a nudez em si a questão é falar mal de líder. Falar mal de liderança é coisa séria no mundo espiritual. Alguém vai dizer, pastor, qualquer liderança ou também ou liderança da igreja? Deixa eu dizer para você uma coisa, toda autoridade é constituída por Deus. Quer ver? Não desmarca aí de Gênesis não, abre lá em Romanos capítulo 13, olha o que diz. Romanos 13 verso 1. Acharam Romanos 13:1? Todo homem esteja sujeito às autoridades. Vamos dizer isso junto? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. E as que existem foram por Ele instituídas. Ou seja, toda autoridade procede de Deus. Então, deixa eu dizer algo para você. Já observaram como o coração do homem é perverso? A atitude do homem desde pequeno é para rebeldia, para falar mal. Sentimos prazer de contar a falha do professor, do diretor, a falha do vereador, do prefeito, do governador, do deputado, do senador, do presidente. Temos prazer de denegrir a autoridade. Aqueles que não contentes com isso até falam palavrão, xingam a autoridade. Não percebem que na verdade estão trazendo para si consequências sérias. A primeira expressão que nós vemos na Bíblia de rebeldia está nas suas palavras. O que você fala a respeito dos seus líderes? O que você diz a respeito dos seus líderes? Seu líder de célula, né? Seu pastor, seu líder de área, seu supervisor, discipulador. O que você diz a respeito dele? O que você fala mostra o que vai no seu coração. A Bíblia fala que o filho de Noé, Cão, saiu e contou, denegriu, expôs, entende? Avacalhou com algo que Noé tinha feito. Agora preste atenção, Noé estava errado, meus irmãos? Estava, mas por causa disso, Cão podia falar o que quisesse? Não. Por isso, cuidado com o que você fala de homens de Deus. Cuidado com o que você fala de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Pessoas que foram investir autoridade. Cuidado com o que você fala. Se você viu algo errado, a melhor coisa a fazer, se você não tem condições de conversar com aquela autoridade, é ficar calado. Pastor, como é que fica isso? A autoridade erra e fica por isso mesmo? Não podemos fazer nada? Será que na igreja temos que ficar sempre então calados? Não. Na verdade, existe às vezes um pouco de desequilíbrio. Eu vou tratar disso na próxima reunião, na questão de autoridade. Você pode sim exortar o irmão, qualquer irmão, inclusive a autoridade. Se você viu o pastor Noé bêbado, chega para ele e fala: pastor Noé, a palavra de Deus ensina que não é o melhor para você isso. Ainda que não haja nenhum versículo proibindo você de beber, tem muitos que proíbem você de embriagar. Isso não é apropriado. Eu quero falar para você em amor. Isso é apropriado, meus irmãos? É ou não é? Deixa
Deixa eu dizer algo para você. Se algum dia você vê algo errado na minha vida, não conte para ninguém, conta para mim. Fala para mim. Diz para mim, no particular. Vai na minha sala, fecha a porta, não é? E fala com muito jeito, inclusive. Tem que falar com jeito, não pode ser de qualquer jeito também. Não pode ser com uma postura arrogante. Não pode ser com uma postura pedante, petulante. Com uma postura humilde. De realmente querer o melhor do líder. De realmente querer proteger o seu líder. Se você viu algo errado, faça-o nessa postura e Deus vai honrar para você. Mas se você contou para alguém, a rebeldia instalou na sua vida. E qual foi o resultado? A Bíblia fala que depois que Noé voltou ao normal, ele lançou uma maldição. Qual que é o resultado da rebeldia? Rebeldia produz maldição. Por que tem pessoas que não prosperam? Que estão condenadas? Elas tentam, nunca conseguem ter um emprego melhor, porque são rebeldes. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai colocar você por cabeça o dia que você aprender a submeter-se como cauda. Uma vez eu ouvi alguém dizendo: pastor, eu prefiro ser rabo de tubarão, não, cabeça de sardinha, do que rabo de tubarão. Já ouviram isso? Eu prefiro ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão. Isso parece assim, bonito, eloquente, mas passa um espírito errado. Se você não aprender a ser cauda, não vai chegar a ser cabeça. Muitas pessoas falam: não, eu quero ter meu próprio negócio, eu não quero que ninguém mande em mim. E ao dizer isso, estão apenas mostrando o seu coração perverso, o seu coração rebelde, que não submete a ninguém nem a coisa alguma. Essas pessoas nunca prosperam em nada. Essas que falam assim: não submeta a ninguém, vou ter meu próprio negócio, não submetem a ninguém, vírgula, nunca prosperam. Porque na verdade existe alguém que não submete a ninguém, meus irmãos? Existe essa coisa? Não existe. Aí ele monta um barzinho lá na periferia, vai vender pinga. Não, vou ser autônomo. Mas será que ele é autônomo mesmo? Ele é empregado da distribuidora de bebida. Se ele não fizer tudo do jeitinho que elas falam, elas não vão dar para ele vender mais. Vai vender o quê? Então na verdade ele acaba tendo que submeter a quem fornece para ele. Vira um empregado, pior do que os outros, tem direito a nada. Cuidado com a atitude do seu coração. Avalie bem por que você quer ter seu próprio negócio. Avalie bem por que você não quer se casar. Avalie bem por que você quer sair da sua casa. No fundo pode ter a rebeldia instalada. Minha mãe tem defeito demais, meu pai tem defeito demais, não posso ficar perto deles. Os defeitos dos seus pais são um teste para você. Teste de coração, para ver onde é que está a sua submissão. Igreja, tem irmãos que mudam de igreja igual muda de roupa. Cada semana estão numa igreja. Estão procurando quem na verdade? Procurando o pastor perfeito. Tem esse sujeito? Existe ele? Não há um pastor perfeito. Tem igreja perfeita? Não tem. Aí eles falam: não, meu pastor é Jesus, eu faço parte da igreja invisível. Bonito isso, né? Mas parece a língua da serpente falando. É a rebeldia guardada lá dentro, é a arrogância guardada no íntimo. Essas pessoas estão condenadas à maldição. Pastor, mas são crentes. Crentes debaixo de maldição. Crentes que nunca prosperam. Dão dízimo, mas nunca prosperam. Plantam, mas nunca colhem. Por quê? O resultado da rebeldia é sempre maldição. Foi assim com Cão, e é assim até com qualquer um, até hoje. Esse assunto é importante. Vamos gastar mais tempo em nossas próximas reuniões. Feche seus olhos. Diga: Senhor Jesus, que haja em mim o mesmo espírito que houve em ti, de se humilhar, de obedecer até a morte. Diga: Espírito Santo, livra-me da rebeldia, livra-me de um coração soberbo. Que haja em mim submissão completa, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia.